Olá, você que fez a prova da Polícia Penal do Espírito Santo. Vamos agora a uma série de vídeos que nós vamos trazer no nosso canal da Domínio Psico para orientá-los sobre a avaliação psicológica. Uma fase, às vezes negligenciada por algumas pessoas, temida por outras, que na verdade basta ter o cuidado necessário, a atenção e acompanhar o que a gente vem trazer para vocês, que não é um bicho-papão, mas ao mesmo tempo não é algo a se negligenciar e deixar para lá como se fosse uma fase menos importante de todas as outras que existem no seu concurso. Então, nesse vídeo, vou tratar de alguns assuntos, alguns pontos importantes do edital da Polícia Penal do Espírito Santo, da avaliação psicológica. Em outros vídeos, nós vamos trazer sobre os testes que são aplicados pela banca IDECAP, sobre o modelo de aplicação, qual é o objetivo que ela busca, e assim você ficar inteirado, saber como passar, entender qual o perfil psicológico exigido e chegar lá e mandar muito bem. Então, nesse momento agora, vamos verificar o que vai ser tratado nesse vídeo. Vejamos. Então vamos, primeiramente, entender como é que funciona o exame psicológico da banca IDECAP nesse vídeo. Vamos ver também o que realmente reprovam não, os candidatos, e tudo isso baseando-se no edital. Então vamos iniciar nesse primeiro momento. Aqui o edital, como vocês veem, é o item 14. E qual é o erro mais comum? Que é achar que é provinha de Detran ou uma simples entrevista. Muitos candidatos acham que a entrevista psicológica é basicamente isso. É como se fosse aquela provinha que ele fez no Detran para tirar a habilitação lá. E lá aplica uns testezinhos, não deu certo, não passou, repete, ou que os índices sejam exatamente os mesmos. Eu já sou CAC. Eu sou segurança e eu faço prova na Polícia Federal. Meu amigo, são coisas bem distintas. Apesar dos testes serem parecidos, similares e às vezes até o mesmo, o nível de cobrança, o nível de exigência que vocês vão entender através do perfil profissiográfico muda completamente o caráter da situação. Então, vou pular alguns pontos, só dar ênfase àquilo que é mais importante. Aqui ela fala que é a IDECAP que vai realizar e que o psicotécnico é de caráter eliminatório. Ou seja, se você não atingiu o índice necessário, eliminado. Vamos aqui a esse item 14.2. Isso aqui já é um pouco mais interessante. Os requisitos psicológicos para o bom desempenho da atribuição do cargo foram estabelecidos previamente, considerando a responsabilidade do cargo, a descrição detalhada das atividades e as tarefas a serem executadas no exercício diário. Ou seja, basicamente assim, conforme os riscos, a necessidade, o estudo que eles fazem do estilo do serviço, da execução do trabalho do policial penal, eles vão criar uns índices para exigência daquele serviço no contexto de personalidade e no contexto também de habilidades, ou seja, o nível de atenção exigida, o nível de inteligência exigida, o nível de controle emocional, o nível de impulsividade. Então, esse nível é previamente estabelecido no edital. Então, serão utilizados testes psicológicos validados e comprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, reiterando-se que a aplicação poderá ser composta por técnicas, testes de exame psicotécnico e aplicação coletiva e ou individual. E DECAP, geralmente, teste coletivo. Ou seja, existe então um perfil já pré-definido, de acordo com a exigência e a complexidade do cargo, e esses testes serão utilizados para avaliar esse perfil de exigência. Beleza? Continuando aqui. Será considerado recomendado, ou seja, o que o edital chama de recomendado? Recomendado é o candidato que atingir as dimensões adequadas, conforme o perfil profissiográfico descrito desse edital. A gente já vai explicar para você o que é o perfil profissiográfico. E os resultados do exame psicológico, psicotécnico, a partir da análise conjunta de todos os instrumentos aplicados. Essa etapa terá caráter eliminatório e resultará na atribuição de um dos seguintes resultados ao candidato: recomendado ou não recomendado, cujos significados são: recomendado, olha aqui, no momento da aplicação dos instrumentos e técnicas do exame psicotécnico, o candidato apresentou o perfil compatível. E o não recomendado é aquele que não apresentou da mesma forma. Olha, aqui fala no momento da aplicação, aqui fala a época da aplicação, que é a mesma coisa os instrumentos. Basicamente é assim, não adianta você já ser, por exemplo, um policial penal temporário, você já ser um guarda municipal, um policial militar, seja de qual for
o estado e dizer que em uma avaliação psicológica anterior você fez para a Polícia Federal, ali para a segurança, e foi aprovado, e justificar aquela sua avaliação, aquela aprovação no perfil adequado, não importa. O que importa é a época. A época. O que significa? Que se naquele dia te deu uma caganeira, você se cagou todinho, não conseguiu executar mais que você em outro momento conseguiria executar antes ou posteriormente aquela data da aplicação, para eles pouco importa. Eles que vão cagar para você, beleza? E aqui, sobre análise conjunta. O que é análise conjunta dos instrumentos que nós ouvimos falar? Veja aqui, análise conjunta significa o quê? O edital determina que a avaliação psicológica seja feita por análise conjunta, aplicando e considerando a compatibilidade do candidato com o perfil do cargo. Então, aqui está o candidato e o cargo, ele pré-define algumas características e o candidato tem que ser compatível a elas. E como é que é essa compatibilidade? Isso aí, a gente tem um curso específico que vai ensinar você a se adequar a esse perfil. Nós fazemos uma análise do edital, uma análise do perfil e passamos para você qual é a resposta certa para que você consiga se enquadrar perfeitamente, tanto nos testes de personalidade quanto em teste de atenção, memória e raciocínio. Vamos deixar o link aqui do nosso grupo e também desse curso, beleza? Então, ó, significa que os testes se complementam entre si, ou seja, são testes de atenção, teste de memória, teste de inteligência e aspectos de personalidade. E esses testes, eles vão conversar entre si por meio de uma regra, de um critério que vocês vão entender talvez nesse vídeo mesmo. Um bom resultado em um teste não compensa um resultado inadequado em outro. Ou seja, de nada adianta você tirar 100% em um teste e no outro você ir mal, porque existe uma regra. E se você não atingir essa regra, é reprovação. Então, o candidato é considerado recomendado apenas quando o conjunto de resultados forma um perfil psicológico coerente, equilibrado e adequado para as atribuições do cargo. Veja só como funciona, então, essa análise conjunta desses instrumentos. Para ser considerado recomendado ao cargo, o candidato deverá atender os seguintes critérios: obter um aproveitamento mínimo de 50% nos testes cognitivos, ou seja, atenção, memória e raciocínio. Ou seja, considerar apto apenas, pelo menos, em 2 dos 4 instrumentos aplicados. Ou seja, eles vão aplicar 4 testes. Por exemplo, geralmente a banca faz o quê? 2 de atenção, 1 de inteligência, 1 de memória. Então, desses 4 testes aplicados, pelo menos 2 tem que haver aptidão. Obter aproveitamento de 50% nos fatores de personalidades avaliados. Ou seja, considerado apto em apenas 9 dos 15 fatores analisados. A banca vai estabelecer 15 fatores dos testes de personalidade. Vamos lá. Por exemplo, ele vai falar assim, relacionamento interpessoal, impulsividade, agressividade e outros. Desses 15 testes aplicados, pelo menos 9 tem que estar. Os resultados de recomendado nos aspectos cognitivos de personalidade e comportamento concomitantemente. Ou seja, não adianta nada você, por exemplo, fazer 15 pontos em personalidade e fizer só ir bem, por exemplo, reprovar nos 2 de atenção e ir mal também no de inteligência, só ir bem no de memória. E de nada adianta você acertar os 4 testes aqui de avaliação cognitiva e no de personalidade fizer 8 dos 9 fatores exigidos entre os 15 que serão aplicados. Então, esse é o critério que a banca utiliza para garantir que você esteja dentro do perfil adequado ou não. Então, eu trago aqui, a diferença entre ir bem e ser compatível. No psicotécnico, o candidato não é avaliado por um teste isolado, mas pelo conjunto de testes. O edital determina que a decisão se baseia na análise conjunta dos instrumentos, como eu acabei de explicar, verificando se o perfil psicológico apresentado é compatível com a exigência do cargo. Então, pessoal, veja bem, a partir desse vídeo aqui, você consegue ter já uma noção do que a banca quer. Vocês vão ser avaliados
por testes de atenção, memória e raciocínio, que envolve aspectos cognitivos, e testes de personalidade, que envolve relacionamento interpessoal, impulsividade, agressividade, depressão e outros fatores. Outros vídeos, na sequência, vocês podem assistir, vocês vão entendendo aos poucos como funciona todo esse aspecto e a gente vai deixar você pronto, preparado para chegar lá e arrebentar nessa prova. Acompanhe o próximo vídeo que aparece na sua tela para você ficar por dentro das nossas informações.